falar tudo que precisa, porque eu ainda preciso responder a palavra da semana passada sobre a consciência. Eu não esqueci não, né? Hoje eu encontrei a irmã e disse: pastor, eu não falta de jeito nenhum, só me saber a resposta. Mas eu também não contei qual que era a resposta não, né? Embora eu já tenha dado um sopro, eu quero mostrar para vocês aquilo que é o nosso encontro de hoje e a proposta de falarmos sobre escatologia bíblica. Hoje nós vamos entrar, basicamente, falamos até ali sobre a morte de Cristo no nosso último encontro, e hoje nós entramos em escatologia bíblica mesmo, e nós vamos caminhar, e precisamos caminhar bastante, porque aqui o assunto é extenso, é vasto, mas é muito extraordinário, muito bom de nós podermos estudar. Bom, para a gente dar início ao nosso encontro de hoje, falar sobre escatologia bíblica, eu preciso trazer de volta a vocês o plano, que é o plano divino através dos séculos, que é o plano de Deus através de nós. Nós já começamos o nosso encontro falando sobre toda essa etapa. A igreja se encontra nesse período aqui agora, que é esse último período, o período onde nós vivemos o período da graça. Aqui está a ressurreição de Cristo. Nós falamos aqui semana passada que Cristo morreu, desceu, foi ao inferno, foi ao paraíso, levou cativo o cativeiro, e hoje Jesus está aqui, assentado à direita de Deus, no trono sacerdotal. Nós sabemos que a partir de agora existem 4 tronos. O trono sacerdotal, onde Deus está, Ele vai aqui passar todo esse período, e Ele só descerá as nuvens para encontrar com a igreja que subirá com Ele, a encontrar com Ele. Mas nós vamos caminhar aqui até chegar aonde nós vamos nessa noite falar sobre isso. Quando eu falo sobre escatologia, eu preciso entender que a palavra escatologia, ela vem de 2 vocábulos gregos, que significa escato, que quer dizer coisas futuras, e logia, que é estudo. Então, escatologia é o estudo das coisas futuras. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender que existe escatologia bíblica e escatologia extra-bíblica. Pastor, aonde que eu encontro e como que eu vou entender a respeito disso? Bom, tudo que eu estudo a partir da Bíblia é escatologia bíblica, o estudo das coisas futuras segundo a Bíblia. Mas a extra-bíblica, exemplo, você já viu, e eu já falei sobre isso, quando a gente assiste o jornal e você vê lá a pessoa dizendo: essa semana o tempo ficará assim, um sol, chuva. Aquilo lá é uma escatologia, é um estudo de coisas futuras. Então é uma escatologia geral. Então todos nós temos em algum momento da nossa vida a aplicação da escatologia, seja ela bíblica ou seja ela extra-bíblica. Por que isso é importante para a gente entrar na escatologia bíblica geral? Porque nós precisamos entender que há uma escatologia bíblica geral, e essa se aplica ao mundo todo. Portanto, a gente precisa entender que a Bíblia nos ensina que nos últimos tempos virão homens difíceis, homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, arrogantes. Nós sabemos de tudo isso. Então, até a vinda de Cristo, tem jeito do mundo melhorar? Não, irmão, não tem jeito de melhorar. As coisas vão ficar mais difíceis. E por mais que a gente queira, é natural. São as coisas naturais. É a escatologia, ele está dizendo para nós: vai acontecer. Nos últimos tempos virão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Então isso se aplica para quem? Só para mim? Vai ser difícil só para mim? Não, é para todo mundo. Isso é escatologia geral. Todo mundo está dentro dela. E o que é escatologia individual? Escatologia individual é aquilo que eu faço aplicado a mim. Deixa eu te mostrar uma coisa só para você entender de maneira própria, para você entender o que é uma escatologia extra-bíblica individual. A pessoa, quando se aposenta, começou a contribuir no INSS agora? Não. Lá atrás, ela fez um pensamento: eu vou trabalhar, eu vou contribuir, porque lá na frente eu vou ter um benefício. Então essa é a ideia, é uma escatologia extra-bíblica individual. Eu pensei em mim, eu pensei naquilo que eu viveria no meu futuro, aquilo que nós chamamos de planejamento de futuro. Então isso é uma escatologia, é um estudo sobre isso. Como eu estudo para que isso dê bem? Quando eu trago isso para a Bíblia e trago isso para nós, eu me lembro aqui de um texto, e vou hoje bem mais rapidinho assim, parar em alguns versículos que sejam muito importantes,
Mas eu me lembro que tem um texto de Romanos 14, versículo 11 e versículo 12, eu até fiz questão de gravar ele aqui, porque ele diz isso para nós, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que isso é importante para nós? É saber que por mais que eu ame a minha esposa, quem vai ter que dar conta para Deus? É ela mesma. Por mais que eu ame os meus filhos, quem vai ter que dar conta para Deus? Por mais que eu ame os meus pais, quem vai ter que dar conta para Deus? Então cada um vai ter que dar conta de si perante o Senhor. Isso é inevitável. Não tem jeito de eu ter uma capa e esconder alguém, dizer: Senhor, estou aqui, estou pagando o preço, eu sou... Não tem jeito de ir lá na hora. Isso aqui é preocupante, gente. Quando eu falo de escatologia individual, isso aqui é preocupante, porque não tem jeito de chegar lá no céu e dizer: Senhor, faz o seguinte, eu amo tanto meu filho, condena a mim e deixa ele salvo no meu lugar. Não. Cada um dará conta de si. Então esse encontro é individual. Não tem jeito de ser mas o vô era uma bênção, por conta das ações que o vô fez, a gente tem. Não. Cada um dará conta de si. Isso é um paradigma que a gente precisa quebrar, porque senão a gente acha assim, porque alguém fez, todo mundo tem que receber o benefício. Não. Cada um dará conta de si. O que mais é importante? Porque a gente precisa saber que se eu vou dar conta de mim, aquilo que Deus entregou a mim, eu tenho que prestar conta a Ele. E aqui tem uma outra coisa sobre o que é prestar conta, que é Mateus 25, 14 e 15. Mas ele diz: porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A parábola do talento. E um deu 5 talentos, outro 2, outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se e logo foi para longe. Por que eu fiz questão de pôr essa informação aqui? Porque se eu vou ter que prestar conta da minha escatologia a Deus, da minha vida a Deus, lá na frente, Deus também vai me cobrar o talento que Ele me entregou, aquilo que Ele pôs para mim, segundo a minha capacidade. Então entenda o seguinte: se Deus confiou em mim algo, é porque Ele viu em mim. Então vamos parar com essa conversa de dizer assim: mas eu não tenho. Aí Deus está dizendo: mas se eu te dei é porque você tem. Esse é o problema dessa parábola. Quando a gente entende ela, é muita gente que recebeu de Deus e está fazendo o quê? Escondendo o talento. Agora vamos só lembrar uma coisa: talento para Deus é algo muito precioso, é algo muito valoroso, é algo muito importante. E por que é importante? Se você não sabe, um talento equivale a 34 quilos. Ele está falando aqui que entregou um talento de ouro. Significa que ele entregou 34 quilos de ouro para quem deu um talento. Para quem deu 5, você multiplica 34 por 5, você vai saber quantos quilos de ouro ali essa parábola está contando. O que Deus quer dizer com isso? Pelo valor? Não, Ele está dizendo, é para você entender o tamanho do talento que eu te entreguei, o tamanho da confiança que eu tenho em você. É por isso que o escritor vai dizer: olha, vocês são vasos de barro, mas um tesouro tão grande depositado aí dentro, não dá para ser diferente, não dá para ser de qualquer jeito. Eu confio tanto em vocês, que eu depositei em vocês talento. Se você quiser fazer uma conta assim, simples, procura depois, faz agora não, mas procura depois lá na internet quanto vale 1 grama de ouro. Aí você multiplica por 1.000 e multiplica por 34. Você vai saber mais ou menos o que ele está falando aqui. Para quem ele deu 1, hein? Se você quiser saber para quem deu 5, você multiplica por 5. Você vai ver o valor que vai dar isso aí. Aí você pensa: peraí, se Deus está confiando em mim, e Ele diz, eu também vou ter que prestar conta isso para Ele. Uma hora Ele vai chegar em mim e vai dizer: bom, tá aí, eu investi, você? Eu contribuí, eu pus em você, e você? É por isso que não dá para passar na terra, irmão, como não sendo nada. Não dá para passar no tempo como não fazendo nada. Não dá para estar na presença de Deus como se nada tivesse. Deus está dizendo: eu confiei, e eu espero de você algo. Mas vamos para frente, porque esse não é ainda a ideia do nosso encontro. É só para você, só para te provocar e fazer você refletir o quanto vale a pena servir o Senhor. Não dá, irmão, brinca não. Esse negócio de, não sei se eu estou pronto para servir a Deus. Esse negócio não é brincadeira. Não é. É sério e muito sério o que nós estamos falando.
Mas o que mais é importante? É lembrar que a escatologia bíblica é dividida assim, como nós já falamos, eu não vou nem entrar, mas só estou te rememorando, que nós temos lá as 24 doutrinas bíblicas principais. 8 de salvação, 8 da fé cristã e 8 escatológicas. 8 de salvação são as mais fáceis, 8 da fé cristã, mais ou menos, mas as 8 escatológicas são, por vezes, as mais complicadas. E nós vamos começar a abordar ela a partir de agora, as doutrinas escatológicas, que são importantes para a gente entender o que Deus nos chamou a viver ou nos chamou a ser. Bom, para a gente entender o que Deus nos chamou a ser ou nos chamou a viver, é necessário entendermos as dispensações bíblicas. Eu disse para vocês que nós temos 7 dispensações bíblicas, e entender as dispensações nos leva a ter facilidade para interpretar os textos bíblicos. Por que eu fiz questão de dizer isso para vocês? Porque às vezes a gente lê um texto, e o texto, ele é biográfico, mas quando a gente vai lendo o texto, a gente percebe que no meio daquele livro, embora seja biográfico, ele tem textos escatológicos. Vou te dar um exemplo. Se a gente lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é um livro biográfico. Mas existem 2 capítulos escatológicos, o 24 e o 25. Embora estejam num relato histórico, biográfico da vida de Jesus, ele contém textos escatológicos, que se referem a um plano e um estudo futuro. Vocês estão comigo até aqui, sim ou não? Eu posso ler o Evangelho de Marcos, ele também é um livro biográfico, mas o capítulo 13 é escatológico. Então vai existir em determinados livros, que eles vão ser, embora biográficos, eles vão ter capítulos escatológicos. E o que mais acontece? É que existem textos, que às vezes o capítulo é biográfico, mas o versículo é escatológico. Então, dentro de um capítulo, pode ser que eu encontre um versículo escatológico. Eu trouxe um exemplo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 17, 37, ele está dizendo aqui: e respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, assim se ajuntarão as águias. Bom, quem lê esse texto aqui, ele está falando, se estiver 2 no campo, um será levado, um ficará. Lembra desse texto? É esse texto aqui. Ele está terminando o texto aqui, dizendo, olha, nesse tempo aqui, onde tiver o corpo, se ajuntarão as águias. O que ele quer falar disso aqui? Para a gente entender, esse texto é um versículo dentro de um capítulo. O capítulo inteiro é escatológico? Não. O versículo é escatológico. Do que ele está falando aqui? Quando tiver a grande morte, lá na guerra do Armagedon, que os corpos se ajuntarão, ele vai dizer, aonde estiverem os corpos, aí estarão as águias, e as águias ali, que significa os abutres, é um tempo de carneficina, mas é um tempo futuro. É para agora? É para o tempo de Jesus? Não, é um tempo futuro, embora esteja num texto biográfico. Assim nós vamos encontrar outros tantos textos, como Daniel, Apocalipse, Zacarias, 1º e 2º Tessalonicenses, 2º Pedro, Sofonias. Todos esses textos, nós vamos encontrar versículos ou textos inteiros escatológicos, mesmo de conteúdo biográfico. Quem lia, quem falava, era para uma aplicação biográfica, mas para nós que entendemos de algo revelado, já é uma aplicação escatológica. Mas vamos lá para a gente entrar agora e falar sobre isso, que eu quero falar hoje sobre ressurreição, porque eu preciso fazer você entender isso aqui, porque não adianta eu te falar de arrebatamento se você não entender de ressurreição. Porque aqui está uma chave enorme para a gente compreender o que acontece com quem morre. O que é essa palavra que Deus deu? O que significa o dano da primeira morte e o dano da segunda morte? Quantas ressurreições existiram? Eu pus lá, ó, ressurreições. Você prestou atenção que está no plural e não a ressurreição? Então significa dizer que haverão pelo menos 2 ressurreições, para ser plural. E aí você te perguntou, quais são essas ressurreições? Existem 2 ressurreições e eu quero falar sobre elas para você entender. Vamos para o texto? Vamos ler junto? João, capítulo 5, versículo 8, João, capítulo 5, versículo de número 28 e 29. E não vos maravilheis disso, porque vem a hora
em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ele está falando para quem isso aqui? Para quem está? Para quem está morto. O texto é para quem está morto. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição, e os que fizeram mal. Então a primeira coisa que eu quero que você fazer, você entender: quem vai ser ressurreto? Todos. É isso aí. Tem gente que acha que vai ser ressurreto só os que são os que creem em Cristo. Não. A ressurreição é para todos. Quem fez o bem e quem fez o mal. Só tem uma diferença. Quem fez o bem é para a vida. E quem fez o mal é para a condenação. Pastor, então o senhor está afirmando que vai ter ressurreição para todo mundo? Isso mesmo. Não sou eu que estou afirmando, não. É o texto bíblico. Ele que está falando. Primeiro você quebra um paradigma. Lembra que eu disse para vocês? Lê o texto sem nenhum aprisionamento do que talvez a gente possa ter de percepção. Então, o texto começa a contar isso para nós. Bom, mas Apocalipse 20, ele diz uma coisa ainda mais profunda sobre isso. E o que ele diz? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000. Então ele está dizendo que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vamos para lá para mim te explicar isso aqui, senão você vai ficar confundido a partir de agora. Vamos lá. Jesus morreu, desceu, pegou o cativeiro, trouxe para cá, numa coisa chamada mar de vidro, debaixo do trono, pôs todo mundo aqui debaixo do trono, assentado no trono sacerdotal. Quando houver o arrebatamento da igreja, Jesus vem, e aqui no trono sacerdotal, ele vai mudar de trono, e ele vem para esse trono aqui, chamado de tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, ele vai julgar aqui as obras, aqui que nós vamos passar pelas obras. Então vai queimar aqui tudo que é feno, tudo que é palha, tudo que é madeira, tudo que é obra. Quando passar pelo fogo, está o foguinho aqui, vai ser queimada. Ele sai desse tribunal aqui, ou do trono do tribunal, e desce aqui, Cadê ele aqui? Esse trono aqui é chamado de glória das nações. Ele pegou o trono, que estava aqui no tribunal, terminou aqui as bodas do Cordeiro, 7 anos, tribulação, grande tribulação acontecendo, ele desce o trono aqui para a era milenial. E aqui ele vai governar toda a terra, na era do milênio, com o trono aqui embaixo, chamado Glória das Nações. Eu vou te explicar isso aqui ainda hoje. Depois ele pega o trono e sobe o trono aqui, chamado de trono, do grande trono branco, o trono do juízo. Aqui é o último. Aqui é o que passa todo mundo no final. Mas vou chegar aqui só para você entender. O que acontece com tudo isso aqui? Para você entender a partir de agora. Quando o pecador morre, aqui antes de Jesus levar, o que acontecia com ele? Você lembra? Ele morria, salvo ou não salvo. O que acontecia com ele? Ele descia. Aqui ele descia, ele seria separado no paraíso ou no Hades, ou Seol. O que Deus fez? Ele veio, buscou esse lugar aqui e transportou para cá. Até aqui, ok, gente? Vocês estão entendendo até aqui? O que ele faz com isso? Bom, a partir de agora, a partir desse momento, quem morre já não precisa descer. Agora ele sobe e vai habitar nesse lugar aqui. Isso é que é para quem é salvo. E para quem não é salvo? O que ele faz? Quem agora morre não salvo, ele está aqui nesse período, período da graça. O que ele tem que fazer? Ele tem que subir, para chegar aqui, e o Senhor dizer, não te conheço, para ele descer para cá. Vou dizer de novo. A partir de agora, quem tem a chave da morte?
Você entendeu agora? Não dá na mão daquele que está lá embaixo. Está na mão daquele que está? Então você esquece aquele filme que a pessoa está morrendo e ele não serve a Deus? Aí você vê uns anjos do demônio vindo carregar ele vai levar ele para baixo? Esquece isso, pelo amor de Deus. O que tem que acontecer? Ele tem que subir para saber que está condenado, para descer para cá. Esse dano aqui é chamado de morte. Isso aqui é morte. A palavra morte significa separação. A palavra morte significa separação. Aquilo que nós passamos na terra não é morte. Aquilo é a aproximação de Cristo. Deixa eu tentar explicar isso aqui melhor para você entender. Desde o dia que a gente nasceu, existe uma escatologia preparada para a gente. Qual? De que cada dia que passa, a sepultura vai chegando mais perto. A cada dia que a gente vive, a gente vai se aproximando. Nosso corpo vai envelhecendo, vai complicando, e a nossa vida vai chegando cada vez mais próxima da sepultura. Então, nós caminhamos para a morte. Por isso que nós envelhecemos. Mas em contrapartida, enquanto o nosso corpo caminha para essa sepultura, o meu corpo espiritual, a minha alma, o meu espírito aqui agora cheio do Espírito de Deus, ele anda no caminho inverso. Porque se meu corpo vai para a sepultura, ele vai me aproximando cada dia mais de Deus. Porque dantes eu era menino e comia coisas de menino. Mas quando eu amadureci, eu fui conhecendo Deus, ficando mais próximo de Deus, experimentando cada vez mais Deus. E a minha vida com Deus foi se entrelaçando. É por isso que eu na maturidade me afasto do meu corpo físico, mas me aproximo de Deus. É uma vida em contrária. A minha alma encontra Cristo, meu corpo encontra a sepultura. É por isso que para nós a vida é um encontro com Deus e não é morte. Não é morte. Nós não morremos. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: para mim, o morrer é, porque o viver é Cristo. É ou não é? É por isso que a gente escuta dizendo, para mim, irmãos, melhor coisa é ir para o céu, é viver para o céu, é estar no céu, é não sei o que. É verdade, a gente escuta tudo isso. Mas na primeira diarreia que dá, esse mesmo abençoado corre para o médico. Não corre ou não corre? Corre ou não corre, irmão? Desespera, precisa fazer um exame, fazer um tratamento, precisa não sei o quê. Mas não estava dizendo que o melhor é morrer é ganho? Mas por que a gente fala isso? Porque, irmão, porque a gente gosta das coisas daqui. Gosta ou não gosta? A gente gosta, irmão. Gosta de uma Coca-Cola, de um churrasquinho. A gente gosta. É bom, não é? É maravilhoso, irmão. Mas por que Paulo está dizendo que para ele é? Porque ele foi no terceiro céu. Você já foi? Está aí uma diferença, né? A gente vive por fé. Paulo está dizendo daquilo que tem uma coisa muito diferente nisso tudo. Paulo está dizendo isso, e aí, irmão, vou te dizer uma coisa. Enquanto a gente pode viver e frutificar no corpo, vamos frutificar. O que eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor, aquele negócio aqui está bom. Enquanto estiver bom, deixa eu ficar. O dia que o Senhor resolver levar todo mundo, leva eu também. Né? Vamos falar que igual é mangraça, né, mangraça? Sozinho eu não quero. Eu não estou com pressa de não. Na hora que quiser todo mundo junto, eu tô no bonde para ir a gente todo mundo junto. Mas a gente precisa entender isso. Que para Deus, aos olhos de Deus, nós não estamos morrendo. Morrer quando nós chegarmos na presença dEle e tiver a primeira morte, o primeiro afastamento, a primeira ruptura de Deus. Eu fico pensando aqui, irmão, o que é chegar no céu e Deus dizer, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Já pensou nisso? O quanto isso é pesado? Mas vamos lá. A partir de agora, todo mundo que morre, então, tem que subir. Se é salvo, vai ficar. Se não é, vai descer. Esse é o dano da primeira morte. E logo depois,
o que vai acontecer? Vai acontecer toda essa etapa. Quem está salvo está aqui, vai passar por esse trono, o trono do tribunal, vai passar pelo trono das nações, aqui na terra está acontecendo esse período todo. Tribulação, grande tribulação, aí ele vai chamar todo mundo para cá, inclusive aqueles que estavam. Chama todo mundo de novo para cá e diz assim, agora cada um individualmente. Agora ele vai passar novamente tudo que afastou aquela pessoa dele. E pela segunda vez ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. E é nessa hora que a Bíblia diz que haverá muito choro e ranger de dente. Porque esse é o dano da a segunda separação de Deus. Até o ímpio vai se romper com Deus 2 vezes. Vai ter a oportunidade de ver a glória de Deus, de saber que tudo que foi pregado era verdade e ele não creu, e por 2 oportunidades, vendo a glória, não vai poder entrar nela. Irmão, ser salvo é bom demais. Se você não valorizar salvação, irmão, dá para trocar salvação por qualquer outra coisa, irmão? Pelo amor de Deus, não vale a pena. Não vale a pena trocar salvação pela boate, não vale a pena trocar salvação por show, não vale a pena trocar salvação pela bebida, pela prostituição, pela fornicação. Você está doido, gente. Chegar na presença daquele que é, daquele que tem, daquele que possui, ver toda a glória daquilo que era verdade, que lhe foi pregado, e dizer, você não pode desfrutar disso, era verdade, mas você perdeu. Volta lá, passa um tempo, te chama de novo. É por isso que o inferno não é um lugar de brincadeira, irmão. É por isso que o inferno não é um lugar... Não, é sério o que nós estamos falando aqui. É conscientização, é entendimento. Se eu não entender essas coisas, eu vou levar como banalidade a vida que eu estou construindo, sabe? Eu levo banalizando as coisas. Ah, mas o meu impulso é maior. Você diz assim, peraí, o meu impulso é muito menor perto do sofrimento que eu vou ter. Você está louco? É como tolo, irmão. Eu vou dizer que tem gente que passa a ser tolo, sabe? Diz assim, ó, lá na frente você vai precisar disso. Ah, não, mas eu vou gastar tudo. Aí lá na frente fica velho dizendo, e aí, você tem? Não, não tive. Passa a vida inteira reclamando porque perdeu aquilo que não podia ter perdido. A gente precisa ser sábio. Olhar para essas coisas e dizer, peraí, ele está me avisando há quanto tempo? Sabe? É igual mãe. Sabe mãe? Quando fala para você, leva o guarda-chuva que vai chover. Você olha para o céu e está dizendo assim, mas está limpo. Custa nada você levar o guarda-chuva, irmão. Sempre chove. Não é? Sempre faz frio. Pega a blusa que vai fazer frio. Pode ter certeza que vai. E aí se você não atentou para aquilo, você perdeu, está sofrendo à toa, de bobeira. Mas vamos para frente para a gente entrar então nessa parte escatológica e explicar para vocês quais são as ressurreições. A primeira ressurreição de Apocalipse 26, já que ele diz lá, bem-aventurado bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é esta primeira ressurreição? Essa primeira ressurreição se divide em 3 partes. Repete comigo, 3 partes. Primeira parte. Pode repetir, gente. Primeira parte. Primícia dos salvos. Segunda parte. Ressurreição dos salvos. Terceira parte. Mártires da grande tribulação. Vou voltar aqui só para te mostrar. O que Deus quer dizer é que essa primeira ressurreição vai daqui, da primeira morte de Abel, 4.170 anos até a morte e ressurreição de Cristo, todo o período da graça, até os mártires da tribulação e grande tribulação. Todo esse período vai fazer parte de uma etapa da primeira ressurreição. Por que ela se divide em 3 etapas? Eu vou te explicar agora para você entender. Primeira etapa é quando nós falamos sobre a ressurreição da primícia. Já houve uma ressurreição. Ela já aconteceu, chamada ressurreição das primícias.
Vamos lá para você entender. Opa. Ó, quando Cristo é ressurreto, Cristo morre. Lembra de todo aquele andamento de Cristo, né? Cristo morreu, sepultado, desceu, levou cativo o cativeiro. No domingo ele... Vocês estão vivos? No domingo ele ressuscitou. Quando Cristo ressuscita, a ressurreição de Cristo, ela opera então junto com as primícias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A palavra do apóstolo Paulo diz aqui que houve uma primícia dos que dormem. Para a gente entender esse termo, eu preciso ler o que é uma primícia. O que é uma primícia? Para você entender, eu vou ler o texto e vou te explicar. Ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho e da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que seja aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote moverá o molho. Para você entender isso aqui, você precisa entender essa concepção do que é uma primícia, para que você entenda o que o apóstolo Paulo está escrevendo lá. Cristo ressuscitou, entre os mortos foi feito as primícias. Para você entender isso aqui, é mais ou menos assim: quando chegava o tempo da colheita, quando os ramos estavam quase ficando prontos, o plantador, aquele que havia plantado o trigo ou o milho, né? Ele entrava no trigal e observava a plantação, e no meio da plantação tinha umas espigas maiores, sabe? Mais volumosas, mais visíveis, mais aparentes. Ele ia, recolhia essas espigas maiores que se apresentavam, que se despontavam durante todo o trigal, recolhia elas, levava ao sacerdote, o sacerdote guardava aquelas espigas como primícias e ficava esperando aquelas primícias para o dia de Pentecoste, ou para a festa de Pentecoste, melhor dizendo. Este era o caminho de quem fazia uma oferta de primícia. Era a primeira colheita, os ramos acima. Aqui Jesus está usando uma figura de linguagem e dizendo exatamente isso, que quando ele ressuscitou, ele trouxe consigo o quê? As primícias. Quem são as primícias que está falando o texto? Você pega nos últimos 4.170 anos, da morte de Abel até a morte de Cristo, Jesus parou e disse assim: deixa eu olhar esse trigal aqui. Quem são as espigas que floriram durante todo esse período, que fizeram diferença, que despontaram, que se mostraram diferente em todo esse plantio? Os teólogos dizem assim, que as primícias da ressurreição são os heróis da fé de Hebreus 11. Então, se tem a concepção que nessa ressurreição, essa primeira etapa, que quando Cristo é ressurreto, ele não vai ser ressurreto sozinho. Ele traz com ele quem? As primícias. Aqueles que haviam sido mortos nesses últimos 4.170 anos, entre Abel e a crucificação, ele começa a separar aquelas espigas despontadas e diz: chegou a hora. Assim mostrando para nós como ele fará com a igreja, com aqueles que dormem hoje nele, no Senhor. Então diz assim: mas você acha que Deus vai ressuscitar os mortos quando vier arrebatar a igreja? Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele já fez isso, ele já trouxe a primícia com ele quando ele ressuscitou. Amém por isso? Vocês sabiam disso? Mas está escrito na Bíblia. Vou te mostrar no texto para a gente ler junto. Olha aqui, Mateus 27, versículos 52 e 53. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e abriram-se.
Olha que coisa interessante. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos do que dormiam foram. É Jesus ressuscitando a primícia. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha que coisa extraordinária. Quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou sozinho. Ele trouxe a primícia. Agora para aqui, irmão. Eu sei que isso aqui é meio maluco de a gente pensar. Mas você pensa no que é isso aqui? Porque a Bíblia diz que muitos viram. Porque eles foram aonde? Entraram na cidade e apareceram a... Me fala o herói da fé. Qualquer um. Abraão. Moisés. Você imagina isso? Você conhecer toda a Torá. Conhecer a lei e os profetas. Aí Jesus é morto. Aí no domingo, porque ele disse que é no dia depois do Levítico 23:10. Depois do sábado o sacerdote chacoalha e mostra a primícia, recebe a primícia. Então ele se move e aí repentinamente, Jesus é ressurreto e a gente diz, é uma imagem parece que meio extraordinária, parece que Jesus fica escondido. Mas junto com Jesus tem uma multidão dos ressurretos entrando em Jerusalém. E aí eu fico pensando, irmão, você andando pela rua e é Abraão passando. E é Moisés. Irmão, para. Irmão, pelo amor de Deus. Você já teve a concepção de imaginar isso, que Jesus fez isso, mostrou a sua revelação daquilo que ele era, para que muitos pudessem ver, que eles viessem buscar o seu corpo e dizer, olha, está aqui, estou ressurreto em Cristo, e com eles foram morar, com o Senhor foram habitar, não permaneceram na terra para morrer. E eu vou explicar isso aqui, porque depois da ressurreição, ninguém volta no corpo carnal. A palavra do apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, vai dizer que aquilo que é corruptível se transforma naquilo que é incorruptível. Aquilo que é mortal se transforma naquilo que é imortal. E de toda a mortalidade se veste de imortalidade, de toda a corruptibilidade, de incorruptibilidade. Então aparece que nesse tempo a gente recebe uma coisa chamada de corpo intermediário. Em todo aquele que morre e é ressurreto, recebe de Deus uma coisa chamada corpo intermediário, incorruptível e imortal. Pastor, o senhor está dizendo então que todo ressurreto vai receber um corpo imortal? Sim. E quem vai ser ressurreto? Os que servem e os que não? Então você vai entender que quem vai para o inferno também não morre. E quem vai para o céu? Então, irmão, dá para você entender que é eternidade no inferno. Não tem jeito de morrer, porque o corpo se torna imortal. Porque o corpo carnal não suporta nem a glória, nem a tormenta. Já escutou aquela frase assim? Eu gosto dessa expressão. Eu vou falar isso mais para frente. Não, vamos mais para frente, porque senão não dá tempo lá. Ó. Meu tempo está acabando já. Vamos para frente para a gente falar mais um pouco. Isso. A ressurreição dos salvos. Então vocês entenderam que quando Jesus foi ressurreto, trouxe a primícia com ele, sim ou não? Tem aqui tudo ok, gente? Sim ou não? Vamos falar da ressurreição dos salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Quem vai ouvir a trombeta? Você quer ouvir a trombeta? Todo. Não é? Para ouvir a trombeta tem que morrer. Então está no texto, ó. E depois que isso aqui já tiver acontecido, isso que é a expressão do texto, ó. Depois que o Senhor descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão depois.
Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ou seja, os salvos agora, eles, desde Abel, e agora não mais só as primícias, mas todos que morreram salvos, agora ressuscitarão com Cristo. Na primeira ressurreição, estou falando só da primeira ressurreição, 3 etapas. Primeira etapa, as primícias. Segunda etapa, ressurreição dos salvos. Terceira etapa, os mártires da grande tribulação. Isso é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, já voltou a primícia, falta acontecer essa aqui. E essa aqui vai acontecer no arrebatamento da igreja. Os mortos que morreram desde Abel até Cristo, depois de Cristo até o último, aquele que morreu, Jesus arrebatou. Esse já entra nessa contagem. Sabe, morreu um segundo antes do arrebatamento. Morreu, o Senhor já ressuscitou ele. E já levou ele consigo. Olha que experiência, né? Extraordinário. Porque ele morre. Quando ele está para subir, para encontrar com Deus, já te ressuscitei e vamos de volta. É isso aí, irmão. Eu gosto do irmão que fala assim, né? Vocês ficam bem assim, tem hora que eu fico meio com medo, irmão. Né? Esses serão, tem dúvida, irmão? Quem vai ser nessa segunda etapa da ressurreição? Não. Lá do início, até o último segundo do arrebatamento, os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Amém? Para frente. Terceiro, a terceira ressurreição é a ressurreição dos mártires. Olha lá. Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Presta atenção nisso. Porque a partir daqui, a partir daqui, todo mundo que morrer depois do arrebatamento, já não tem mais o período da graça. Já não pode mais dizer assim, eu me arrependo, Senhor. Eu estou pedindo perdão. Aqui o evangelho muda. Porque o evangelho da graça sai e entra o evangelho do reino. E o evangelho do reino exige mártire. É morrer pela causa. É literalmente morrer pela causa. Agora eu dou a vida pela salvação. Agora não tem o arrependimento. Agora não tem a possibilidade de dizer, Senhor. Por isso que eu vou dizer uma coisa. Tem muita gente que diz assim, pastor, se eu perder o arrebatamento, ainda tenho chance. Eu vou dizer uma coisa, vai ser difícil. Porque vai ser um negócio assim. A besta vai dizer, você só compra, você só vende, você só come, você só bebe, se fizer a minha marca. Só que se fizer a minha marca, você perdeu Cristo. Se não fizer, você morre de fome, morre de sede. Vai ser fácil? Fácil para quem fala assim, não, eu consigo suportar. E se tiver filho? Vê o filho padecendo, com fome, sede, doente, e você diz assim, se eu não fizer a marca, meu filho não toma remédio. Mas se eu fizer, eu perco o céu. É fácil? Não é? Então, bom, eu não sei se eu chamo isso de chance. Eu chamo de pesadelo. Porque vai ser difícil. Então aproveita, sabe assim, conselho? Aproveita que o evangelho agora é arrependimento. Arrepende, deixa, encontra do Senhor misericórdia. É muito melhor do que padecer lá na frente. Dá tempo, ele vai arrebatar a gente ainda. Ainda dá tempo de entrar nele. Mas vamos para lá, que eu estou perdendo tempo aqui, senão... Apocalipse 20, verso 4 e 5, ele diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder para julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Quem que ele está vendo aqui? Os mártires. Que eles foram? Pelo testemunho e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal da sua testa, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, peraí, ele parou até aqui para dizer, então quem é a primeira ressurreição? Primeiro aqueles que voltaram com Cristo. Aqueles que morreram de Abel até o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor voltar, vai ser ressurreto. E esses que passaram pela tribulação, foram degolados por amor à palavra, perderam a vida por conta da palavra, e o texto é bem claro, não é por conta de atitude, é por conta da palavra. Ele vai ter que pregar a palavra e dizer assim, eu não vou marcar, porque eu não quero, não pode ser escondido, sabe? Não tem mais crente 007, não tem jeito, não tem mais espião de Jeová, né? Tem que ser demonstrar, e se morrer pela palavra, pode ter chance de voltar. Esses que foram mortos nesse tempo, serão ressurretos, depois do milênio, depois que terminar, começar o milênio, eles vão ser ressurretos. Essa é a primeira ressurreição. Até aqui, houve a primeira ressurreição, e começa-se a era milenial. O que é importante da gente pensar aqui, para a gente lembrar sobre isso? É porque a gente lê esse texto aqui, eu só voltar aqui, eu me lembrei aqui por que eu marquei esse texto, porque você está dizendo aqui, Senhor, eu vi aqui um texto, e vi tronos. Eu vi tronos. Que tronos são esses de Apocalipse 20? Eu te explico aqui, muito simples. Deixa eu só ver se eu tenho para frente aqui. Vou voltar para trás aqui. Opa, aí. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, para você entender qual o trono, porque eu vi tronos, não é a expressão? Para te mostrar uma coisa aqui, trono sacerdotal. Jesus está sentado hoje à destra de Deus. Lembrou? Ele se levanta para encontrar com a igreja nos ares. Encontra com a igreja, vai para o tribunal de Cristo. Então veio com a igreja, todo mundo, tribunal de Cristo, passa-se as obras, bodas do Cordeiro. Na terra está acontecendo o quê? Tribulação, grande tribulação. Quando termina as bodas do Cordeiro, tribulação e grande tribulação, o trono de Cristo está aqui, que é o trono da glória das nações, aonde ele vai reinar a terra durante 1000 anos. Aqui é Apocalipse 20, tronos. Aqui se cumpre os tronos, porque aqui é um trono e um trono. Aqui no governo milenial são tronos. Entenderam até aqui? Amém? Então no governo milenial ele traz tronos, e quem com ele vem? Vou só voltar no texto para mim. Sei. Oi? Pode. Não, o Espírito Santo de convencimento está trabalhando em Israel. Ele é só para Israel, não para os gentios. Agora vai haver salvação, mas o trabalho agora é total com Israel. É Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Até aquele tempo, nós estamos vivendo aquele tempo de restaurar todo o vale de ossos secos. Isso é para nós. Até que Deus diga, poderão reviver? O profeta vai dizer, Senhor, Tu o sabes. Então profetiza, ó filho do homem. Então eles tiveram vida. Israel volta a ter vida depois do arrebatamento. O Espírito que age para os gentios, agora se retira dos gentios e trabalha em Israel. E é por isso que para nós, irmão, negócio come, né? Vamos só ler o texto. Mateus 19, 28 diz assim, e Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que me seguistes quando? Na regeneração, e aqui regeneração significa milênio, lá no milênio, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É por isso que aqui, irmã Rose, o Espírito Santo está lá, porque agora ele começa a julgar as 12 tribos de Israel, nesse período da era milenial.
Então deixa eu te dizer uma coisa para vocês aqui. Aqui quem vai assentar com Ele? Aqui quem se assenta com Cristo para governar, para reinar, são os apóstolos, os discípulos de Jesus daquele tempo. Os 12 tronos assentados entre eles. Estão aqui assentados junto com Cristo. Depois Cristo termina a parte de governo e leva para si agora o trono do juízo branco. Pastor, e o que isso é importante para nós, para a gente por fim aqui? Para lembrar que tudo isso, eu já falei sobre isso aqui, vou até passar para frente, porque eu já andei nisso aqui. A gente precisa lembrar então duas coisas, que todo mundo que morre, todo mundo agora, quem crê e quem não crê, vai ser ressurreto, ou para a vida, ou para a condenação. Vai ter o corpo transformado em incorruptível para incorruptível, de imortal ou de mortal para imortal. Se até aqui você entender isso, se até aqui você compreender exatamente o que eu quero te dizer, a gente precisa entender como é que funciona a ação de Deus em nós, enquanto nós estamos na terra. Eu quero rapidamente só te lembrar que tanto o céu quanto o inferno, a carne humana não vai suportar. Então Deus já preparou um corpo intermediário para a gente, ou para o céu, ou para o inferno. Para quem crê, para o céu; para quem não crê, para o inferno. Mas um corpo intermediário já está pronto. Ele vai nos dar na nossa ressurreição. E o que isso é importante? Por que isso aqui é muito importante para a gente lembrar sobre isso? Porque a palavra do Senhor nos ensina que quem mais sabe do homem? A Bíblia diz, senão o próprio Espírito do homem. Quando nós lemos esse texto e compreendemos esse texto, principalmente 1 Tessalonicenses 5:23, vocês já sabem de cor, que ele manda a gente manter o nosso corpo, ele diz assim que para a vinda do Senhor a gente deve ser incorruptível, irrepreensível, mantendo o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível para a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23. Ele põe uma regra: o vosso espírito, espírito do homem, a vossa alma e o vosso corpo. Eu vou só abrir para depois voltar. Quando a gente estuda antropologia bíblica, a gente vai entender que o homem é conformado de 3 partes: espírito do homem, alma, e na alma estão contidos os nossos sentimentos, o nosso entendimento, a sede das nossas emoções, está na alma, e o nosso corpo físico. Ele diz que tudo isso deve ser irrepreensível. Mas a palavra do Senhor nos diz, nos ensina, que todos nós estávamos mortos. Mortos aonde? Se a minha emoção funciona. O meu espírito está morto. O homem pecador tem o espírito do homem, espírito com letra minúscula. O espírito do homem está morto. E morto aonde? No delito e no pecado. Então, para você entender que todo homem pecador é mais ou menos assim: o espírito dele está morto. Ele vive pela emoção, pelo seu entendimento. Então, como ele age? Ele não age, ele mais reage, ou age conforme ele entende. Então, tudo que ele faz, ou tudo que ele toma por decisão, é conforme o seu próprio entendimento. Toda reação é impulsionada pelo seu próprio entendimento. Então, a sua sede da emoção, do seu entendimento, da sua razão está posta aqui. E aí tem uma coisa interessante para você compreender. Se o meu espírito está morto, qual é o único lugar que Deus pode falar comigo? Aí eu preciso entender que Hebreus 4:12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque penetra a divisão entre a alma e o espírito. Então, quando a palavra de Deus, que é poderosa, adentra a vida do homem, ela vai aonde? Na alma, na emoção do homem. É por isso que o homem traz o seu entendimento, é por isso que o homem sente a presença, é por isso que ele chora, porque a emoção da palavra bate. Mas acontece uma coisa: ele tem um espírito que está morto, lembra? Pelo pecado. Aí, a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, vai lá no espírito.
E quando ela chega no Espírito, Romanos 8,16 diz assim: porque o Espírito de Deus agora testifica ao meu espírito, o espírito do homem, que eu sou filho de Deus. Então o que acontece? Quando a palavra entra dentro de mim, o Espírito de Deus visita o meu espírito que está morto no delito e pecado e diz assim: para com isso, para de pecar, para de andar nesse rumo, para de agir assim, para de caminhar desse jeito. Você não é mais quem você pensa que é. Você agora é filho de Deus. Você não anda segundo a sua emoção. Você anda agora conforme a palavra que adentrou o teu coração. E é por isso que ele diz que nós precisamos conhecer a verdade, conhecer a palavra, e essa palavra nos liberta. E liberta de quem? De nosso pecado, de nós mesmos, dessa mortandade do pecado que habitava em nós. Se isto então fizer sentido para a gente, faz com que esta palavra poderosa desperte em nós, desperte a nossa consciência. Já ouviu falar de consciência? É quando a palavra entra, e ela entra dentro da plataforma do Espírito, e na plataforma do Espírito ela começa a dizer: você não é mais assim, você não é mais desse jeito, você agora é filho de Deus. Por que você está agindo assim? Por que você está fazendo dessa forma? Eu gosto de uma expressão, não sou cientista, mas gosto só dessa expressão, só para fazer o entendimento. É que a palavra diz assim, que ela entra aonde? Nas juntas e medulas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde produz o sangue humano? A concepção bíblica é que o sangue é vida. Olha o que o escritor está dizendo. A palavra é poderosa, é viva e é eficaz, que ela penetra lá na alma e no espírito, entre a emoção e a plataforma onde Deus pode trabalhar, e ela adentra lá na junta e medula, porque ele sabe que ele vai produzir vida, porque estava com morte, mas agora ele entrou para produzir vida. Então quando ele entra, ele começa a dizer: a partir de agora, tudo que você produzir não é mais morte, agora você produz vida. Antes você produzia pecado, agora você produz frutos de quem é salvo. Antes você andava em rebeldia, agora você anda em obediência. Antes você andava em covardia, em abandono, em prática de malignidade, mas agora você anda em processo de santificação. Você busca a santidade, porque a palavra entrou em você e produziu vida. Cientistas dizem assim, que o tempo de circulação do sangue no corpo humano é 7 segundos. Para você entender, o sangue que está aqui na ponta do meu dedo, ele vai sair daqui, vai circular o meu corpo inteiro, e depois de 7 segundos, ele volta para a ponta do meu dedo. O sangue que está no teu olho agora, ele está aqui, daqui 7 segundos ele vai sair e vai voltar. E é por isso que quando você está passando o olho e vê o que não deve, espera 7 segundos, sabe? Já produziu vida dizendo para. É por isso que a língua precisa segurar só 7 segundos, sabe? Porque a língua às vezes dá vontade de falar, sabe? O que não precisa. Espera 7 segundos, porque o sangue de Jesus, sabe? A vida de Jesus passa de novo e diz: espera aí, essa era a língua que você possuía, mas já entrou aí uma espada viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A tua língua não é mais o mesmo, os teus olhos não são mais o mesmo, os teus pés não são mais o mesmo, porque agora circula a vida de Cristo em você. Aleluia! Isso é maravilhoso da gente entender, irmão. Isso aqui é extraordinário da gente compreender, de dimensionar que o Espírito de Deus agora habita dentro de nós. E se Ele habita agora dentro de nós, tem um versículo que eu acho extraordinário. Se vocês puderem achar só para ler comigo, porque eu não anotei aqui, só porque eu achei que não ia dar tempo. Mas eu estou chegando na consciência, que é a minha resposta de hoje. 1 Timóteo, primeiro livro do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Quem achou rapidinho, lê para mim. Não. Olha que coisa interessante. Conservando a fé e o que mais? A boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram o quê? Naufragaram na
Deixa eu te mostrar uma coisa. Na plataforma do Espírito, tem 3 coisas que habitam ali. O que habita na plataforma do Espírito? O Espírito do homem, o Espírito de Deus, a consciência e a fé. Imagina numa cápsula de remédio. Imagina numa cápsula. Dentro dessa cápsula tem 4 coisas. Pra você entender, só de maneira didática. Dentro dessa cápsula tem 4 coisas. O Espírito do homem, o Espírito de Deus, a consciência e a fé. É por isso que ele diz que quem perdeu a consciência, perdeu a... E aqui entra outra doutrina bíblica chamada de armatologia, que é a doutrina do pecado. É por isso que a gente fala de blasfema no Espírito, contra o Espírito Santo. Porque ela não é só pela fé, ela é na consciência. É por isso que o texto está dizendo assim. Tem muitos que perderam a consciência, naufragaram porque está dentro da mesma cápsula. Se eu estragar ela, é por isso que o pecado leva a essa ruína. É por isso que a gente conhece muita gente que antes estava muito firme, mas foram quebrando consciência, naufragaram na fé. Só um pouquinho, só uma vez, só para experimentar. Isso é consciência. Vou quebrando consciência, vou naufragando na fé. E aí eu corro um sério risco de entrar numa blasfêmia contra o Espírito Santo. Está ali, um pecado que não tem perdão. Mas nós vamos falar sobre isso ainda um tempo. Nós vamos chegar lá para caminhar nesse sentido. Mas o que eu quero dizer para vocês a respeito disso é que ele está dizendo para nós que essa plataforma do Espírito só serve para 2 coisas. O que serve a plataforma do Espírito? O meu Espírito, o Espírito de Deus, a minha consciência e a fé. Para dar ao Senhor glória e receber do Senhor glória. Para que serve? Para que eu busque a Ele e que eu sinta a presença dEle. Só serve para isso a plataforma do Espírito. Para eu dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor, a minha consciência me mostra quem Tu és, a minha fé me faz crer em quem Tu és, o Teu Espírito testifica ao meu Espírito, e o meu Espírito agora regozija de alegria. Porém, todas as vezes que eu naufrago nesse sentido, eu perco a minha adoração, eu perco a glorificação do nome dEle, eu começo a ter a minha consciência contaminada, a minha consciência vai ser contaminada, ela vai se tornar uma consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Quem já fez cirurgia sabe mais ou menos o que eu estou falando. Quando faz o corte e faz uma cauterização, fecha. A consciência começa me ajuda na palavra que eu acabei de falar, gente? Não, antes. Não, consciência antes da cauterizada. Gente, acabei de falar. Fugiu a palavra. Doente, vou usar doente, mas não é a palavra doente, né? Eu acabei de falar agora. Minha consciência, ela fica contaminada, para depois se tornar cauterizada. Fecha. E aí eu naufraguei na fé. Porque nada mais muda a minha consciência depois que eu cauterizei ela. Isso é muito sério, gente. Muito problemático falar sobre isso. E o que eu quero dizer sobre isso? O que isso quer dizer para nós? Porque tem um versículo agora, vou trazer a resposta que eu tanto prometi, Eclesiastes 12, versículo de número 7. Eclesiastes 12, verso 7, para a gente ganhar tempo, diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito com letra minúscula. É o Espírito do... O que está falando nesse versículo? Que o pó vai voltar para a terra. Mas o Espírito do homem volta para onde? O que tem dentro do Espírito do homem? O Espírito do homem, o Espírito de Deus, a consciência e a fé. Olha o que está acontecendo aqui. O que Deus está dizendo? Que na hora da morte, o corpo volta para o pó. Mas o espírito do homem, a cápsula, se ele tem pecado, não tem espírito de Deus, só para você entender. Mas tem o quê? Consciência e fé. Nem que seja fé natural, não seja fé em Deus. Todo homem tem fé, só para você entender o que eu estou falando.
Todo homem acredita em alguma coisa. Pode chamar de qualquer coisa. Pode chamar de sol, pode chamar de luz, pode chamar de força, pode chamar de... Todo homem tem fé em alguma coisa. Até fé para não acreditar em fé. É uma fé. Até o ateu crê em alguma coisa. Até ele acredita que não existe nada. É fé. Todo homem tem esse mecanismo de fé. Então, olha aqui para te dizer uma coisa. Quando a pessoa morre, a Bíblia diz assim, que o espírito do homem... Então, essa plataforma que tem consciência e fé, volta para quem? Volta para Deus. Então, quando a pessoa morre, não salvo, ele vai subir. Ele vai receber o corpo incorruptível e a sua consciência está subindo junto com ele. E quem morreu salvo? Recebe um corpo incorruptível e quem está subindo com ele? A sua consciência. Porque ela tem que voltar para Deus. Ela pode voltar para Deus cheia do Espírito de Deus ou morta do Espírito de Deus. Ela pode voltar para Deus cheia da palavra viva e eficaz ou cheia de delito e pecado. É a consciência que está subindo. Ela e a fé. Então, quando eu chego na presença de Deus, a minha consciência foi comigo. E agora, você se lembra desse primeiro período? Eu cheguei lá e vou sofrer o dano da primeira morte ou não. E como vai ser isso? Quando chegar lá, Deus vai dizer, olha, para o salvo e para o não salvo, a consciência ficou. Vamos olhar quem vai ser isso aqui? Tem 2 textos que eu quero ler com vocês, para a gente... Apocalipse 2, versículo 17, eu preguei essa palavra domingo. Ao que vencer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer darei de comer o maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca. Para você entender, quem é salvo em Cristo, agora, ele sobe para o céu, porque todo mundo vai subir, você entendeu sim ou não? Ele está subindo para o céu, e quando ele chegar lá no céu, ele levou consigo o seu Espírito, o Espírito que Deus deu, e no Espírito que Deus deu, Deus vai encontrar o Espírito dele, o Espírito da verdade que habita dentro dele. Então ele não está morto, ele está vivo, a consciência dele está plena, e a fé dele está firmada em Cristo. É por isso que ele leva a Cristo a informação. Eu criei, eu aceitei. Tem gente que acha assim, Deus vai olhar para você e vai dizer, você não acreditou não. A consciência dele chegou em Deus. Deus não vai ler outra coisa não, Deus entende a sua consciência. Você não creu em mim como você dizia que acreditava. Ou vai olhar para você e vai dizer, você acreditava em mim de verdade. A tua consciência me diz, ela veio a mim. Estão entendendo isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Então você chega com a consciência do salvo, Deus olha para você e diz, entra, eu sei que você acreditou, eu vou fazer o seguinte para você, eu vou te dar uma pedra branca, e a pedra branca, nessa pedra tem um nome que ninguém conhece, a não ser você. Essa pedra branca é uma consciência purificada. Ele diz, você crê tanto em mim, que eu vou pegar a tua consciência e vou purificar. Tudo que é ruim, tudo que é pensamento mal, tudo que é dor, tudo que é angústia, eu estou purificando numa pedra branca. A tua consciência vai ser como uma pedra branca. Não tem maldade, não tem lembrança ruim, não tem nada que te domine, não tem nada que te faça pecar. Eu estou limpando e purificando, dizendo, o teu nome agora é santo, é redimido, é lavado, é purificado, é santificado na minha presença. Ele limpa e nos dá uma nova consciência. Então no céu, para o salvo, eu tenho a minha consciência, mas a minha consciência é purificada. Você já entendeu isso? É por isso que eu vou passar no céu, ninguém casa e nem dá em casamento. Mas eu não vou lembrar da pessoa, não vou amar ela. Não, a minha consciência é purificada. Eu sinto amor por todo mundo de maneira igual. Eu sou purificado de todos os sentimentos humanos. Deus me deu uma pedrinha branca. Não, isso vale a pena ser salvo.
Só até aqui já valeu a pena ser salvo. Pastor, e quem não for salvo? Eu quero que você leia um texto comigo de Marcos, capítulo de número 9, versículo 47 e 48. Porque da mesma maneira, olha o que está acontecendo agora. Vamos lá de novo. Quem morreu salvo, subiu ao céu, apresentou a Deus a sua consciência, porque voltou a Ele. Ele olhou, você creu, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra agora, entra no gozo do teu Senhor. Vinde, e possuí por herança o reino, que vos está preparado antes da fundação do mundo. Vem, adentra aqui, na casa do meu pai há muitas moradas. João 14. Pode entrar, é seu. Eu vi a tua consciência, ela é pura, só que eu vou purificar você. Entra. Mas agora entra aquele que não creu, que não acreditou, que ouviu, mas não obedeceu, que não quis. Aí ele apresenta a Deus a sua consciência. E aqui está o problema, é consciência. Não é vivência. Não é Deus, eu estava na igreja. A consciência estava dizendo, estava, mas não queria estar. Deus, eu não faltei de culto, eu não perdi ceia. Não perdeu, mas não era digno de celebrar. É consciência. Amém ou não amém? Fala-me. A gente chama de parábola do rico e Lázaro. Eu falo que a nossa consciência grita. Sabe, deixa eu tentar desmistificar isso aqui para fazer mais claro. Sabe aquilo que alguém faz em oculto? Ninguém viu, mas a consciência? Eu não falo nem filminho não, a gente vai chegar com a consciência gritando. É a nossa consciência que vai gritar. Porque a verdade é assim, entenda, que ele não conhece a verdade, ele é a verdade. É isso aí. Eu volto a dizer, não é o que eu faço, é o que a minha consciência tem convicção. Eu vou falar isso aqui quando a gente passar ali no tribunal, que é o trono do tribunal, onde Deus vai avaliar as obras dos salvos. Eu vou falar a obra dos salvos, mas a consciência vai gritar. Então, se há uma consciência dos salvos, há uma consciência dos que não foram salvos. Vamos ler o texto? Acharam aí, gente? Marcos 9, leia comigo. Marcos 9, 47 e 48. Vou ler na minha tradução. E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos. Será lançado no fogo do inferno. Onde? Aonde o quê? Aonde? O bicho não morre e o fogo não apaga. O que é esse bicho que não morre? Vou fazer de novo para você entender, nem vou entrar no mapa. Salvo, subiu ao céu, consciência, fé, espírito do homem, espírito de Deus. Na presença de Deus, a consciência diz, sou justificado, não sou justo, mas sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu criei, entra. O ímpio morre, qualquer pessoa morre, sobe lá,
com a consciência, não criei, não acreditava, pregaram, mas não aceitei, não quis, abandonei, naufraguei na fé. Ele disse: então pega a tua consciência e desce. Mas e lá? A minha consciência vai dizer o quê? Vai continuar viva, lembrando que você podia, mas não quis. Lembrando que lhe foi possível, mas você não aceitou. A consciência vai ficar, o fogo não vai apagar, que é a tormenta, e o bichinho não morre. É 24 horas a tua consciência dizendo: por quê? Por quê? Por que eu abandonei? Fala, irmã Lisa. A alma do homem. Posso falar na próxima? Eu já estou 9h30, gente. Posso? Eu volto. Eu volto só para falar disso, porque eu quero falar sobre isso. O que vai acontecer com a alma. Ficou lá. Vou falar disso na próxima, eu prometo, em nome de Jesus. Fala, filho. É a consciência. Ela não morre. Ela não morre. Ela fica lá. E aqui, irmão? Você imagina no fogo do inferno. Se aqui a gente ainda tem um alívio de alguém que chega perto da gente e diz assim: você está andando errado, conserta, tem lugar de conserto. A nossa consciência grita e diz: poxa, ainda tem um alívio, tem um respaldo. Aqui ainda dá tempo da nossa consciência encontrar repouso e tranquilidade. Mas vai chegar um tempo que o fogo vai arder tanto e não vai ter mais tempo para nada. Esse é o convite de Cristo para a gente. E se eu olhar para frente e dizer: gente, breve eu venho, eu arrebato a igreja. E aí tudo isso já aconteceu. Você está pronto para isso? Está pronto para viver isso? Não dá para andar de qualquer jeito. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Amém? Eu adoro terminar esse porque sai todo mundo assim, sabe? Como é que eu vou pisar quando eu sair daqui? Sabe aquele negócio de como é que eu vou sair lá para fora? Amanhã, como é que vai ser? É isso mesmo. Se a gente tiver consciência de tudo que nos espera, a nossa vida passa a ser diferente. As nossas atitudes passam a ser diferentes. O nosso comportamento tem que ser diferente. Porque se não for diferente, irmão, eu só preciso entender que a consciência está cauterizada, sabe? Entendeu, mas quer viver de outro jeito. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças, Pai. Eu agradeço pela Tua palavra, eu agradeço pelo encontro de hoje, te agradeço pela ministração do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor continue derramando as mais ricas bênçãos do céu. Que o Senhor continue sendo conosco. Que o Senhor continue nos mostrando, nos revelando e nos conduzindo debaixo do Teu querer e da Tua vontade. Se em nós, Senhor, se em nós existe um pensamento mau, se em nós existe um comportamento equivocado, se em nós existe um pecado que necessita de arrependimento, que o Senhor nos dê a oportunidade de nos arrepender, de buscar a Tua face e pedir perdão, de nos reconciliar contigo, de pedir ao Senhor uma vez mais: tende compaixão e misericórdia da nossa vida. Nos leva, Senhor, ao lugar de descanso e repouso em Ti. Que o Senhor nos acolha em Tuas mãos. Que o Senhor, amado Deus, nos conduza ao centro da Tua vontade e nos faça cada vez mais obedientes a Ti, tementes ao Teu nome. E que assim, Senhor, nós alcancemos tudo que o Senhor nos tem reservado. Desejamos o céu, desejamos as promessas, desejamos o Teu reino. Abrimos mão, Senhor, de qualquer anseio da carne, de qualquer desejo do homem. Nada disso mais nos interessa, porque o que desejamos é somente aquilo que o Senhor tem reservado a nós. Assim oramos, assim te bendizemos, em nome de Jesus. Amém?